E mais uma dica chegando para você, e eu tenho certeza que com todas essas informações que você ouviu até aqui, com certeza a sua pronúncia já melhorou bastante. Você já tem uma noção muito mais aperfeiçoada sobre entonação, consegue entender que as palavras num discurso, no inglês falado, não são faladas separadamente, elas se reúnem. E isso tudo serve para quê? Para te dar segurança com o inglês que você fala. Quando nós falamos o discurso do dia a dia, ele não tem um script, ele não tem uma programação. Nós não ficamos pensando que palavra que vai vir agora, o que eu posso dizer agora. Simplesmente as palavras surgem e o discurso, a comunicação acontece. Mas no meio disso tudo, existe uma organização de pensamento. As palavras são agrupadas. Se você está acompanhando essa série até agora, você consegue entender que uma frase curta, ela pode ter apenas o que nós chamamos de um thought group. Já uma frase mais longa, um pouco maior, dependendo do seu tamanho, ela pode ter 2, 3 ou até mais thought groups. Só para refrescar a memória, o que é um thought group? É um grupo de palavras que se une para dar a ideia e a entonação do discurso. E essa entonação, ela pode ser rising ou falling, dependendo da ideia que eu quero passar. Tá perdido? Não tá entendendo nada? Essa série toda é sobre isso. Volta lá no vídeo 1 e você vai começar a ficar por dentro desse assunto. Cada thought group tem seu próprio padrão de entonação. Durante o discurso, em alguns momentos, nós acrescentamos informações extras o tempo todo. E essas informações extras, elas interrompem a ideia principal. É exatamente através da voz que nós sinalizamos se essa informação extra é relevante ou não, é importante ou não. Na escrita, nós usamos vírgula, parênteses, travessão para indicar uma informação extra. Mas na fala, nós dependemos da voz. É exatamente a voz que vai indicar se uma informação é importante ou não. E essa entonação, ela pode ser uma rising intonation ou uma falling intonation. E assim, ela é marcada, ela é destacada como um thought group completamente independente. Mas antes de explicar como é inserir e qual é a entonação de uma informação extra, eu vou te falar aqui alguns exemplos e quero que você só preste atenção. Tente identificar o que está acontecendo nessa frase que eu estou falando dentro de tudo aquilo que nós já falamos anteriormente sobre entonação, sobre rising intonation, sobre falling intonation, low pitch, high pitch. Vê aqui o que está acontecendo, se você já consegue ter uma ideia. Primeiro exemplo. Claire, who I work with, is doing a very good job. Repetindo. Claire, who I work with, is doing a very good job. Conseguiu aí identificar o que está acontecendo? Um outro exemplo para você. Alice, who has worked in London, will be start teaching a new course in the summer. Mais uma vez. Alice, who has worked in London, will be start teaching a new course in the summer. E aí? Esse foi mais fácil? Foi mais difícil? Agora eu vou te dar um thought group menor. Preste atenção. Please read the text. You'll be amazed. E aí, conseguiu se orientar? Então vamos agora dividir e entender o que aconteceu aqui. Quando nós usamos a voz para inserir informação extra, algumas coisas acontecem. Primeiro, ou a gente faz uma pausa entre esses grupos de palavras, e o primeiro exemplo que eu te dei sobre Claire foi exatamente esse. Claire, who I work with, is doing a very good job. Eu separei. Claire, who I work with, is doing a very good job. Então, isso pode acontecer através da simples pausa, ou a voz pode reduzir um pouco de volume, e aí
a gente está mostrando que essa informação não é tão relevante, que o melhor vem na frente, ou que o mais importante vem na frente. E esse foi o exemplo de Alice. Alice, who has worked in London, will be starting a teaching course in the summer. Ou simplesmente a gente acelera o que a gente está falando. Esse foi o exemplo do texto. Please read the text, you'll be amazed. Please read the text, you'll be amazed. É uma informação extra, you'll be amazed. Qual é a importância aí? Ler o texto. Mas eu ainda quis acrescentar uma informação. Você vai ficar surpreso, você vai amar. Vamos treinar mais algumas frases, eu vou falar e quero que você repita. E a gente vai manter essa estrutura. A primeira frase de exemplo, nós vamos focar na pausa para inserir informação extra. When he got home, it was already dark outside. He made dinner. Repetindo. When he got home, it was already dark outside. He made dinner. Fala comigo. When he got home, it was already dark outside. He made dinner. Agora, nesse segundo exemplo, nós vamos reduzir um pouco o som, o que nós chamamos de low in pitch, porque essa informação extra ela não é tão importante. The actors bowed, except for the horse, knowing they blew everyone away. The actors bowed, except for the horse, knowing they blew everyone away. Repete. The actors bowed, except for the horse, knowing they blew everyone away. E agora, nesse terceiro exemplo, nós vamos falar um pouco mais rápido do que toda a estrutura da frase. After several weeks of exercises, he finally began to feel confident. De novo. After several weeks of exercises, he finally began to feel confident. Mais uma vez. After several weeks of exercises, he finally began to feel confident. Então, se lembre aí, toda vez que acontecer de inserir uma informação extra ao texto, lembre-se que esse thought group ele tem uma entonação diferenciada, que pode ser destacada através da pausa, através do low pitch, ou seja, você vai reduzir um pouco o volume da voz e vai dar mais atenção à informação principal, ou simplesmente você vai falar essa informação extra um pouquinho mais rápido. Treina com essas frases que eu deixei aqui para você, mas treine também com outras frases, porque você sabe que pronúncia é questão de treino. Antes de mais nada, para falar bonito, você tem que ouvir o inglês falado, que é bonito. Já se inscreveu no canal? Então não dá mole. Sabe que toda semana você tem a oportunidade de fazer uma aula grátis de conversação. E agora não tem mais desafio. É só você enviar um e-mail para contato@lailapires.com e eu terei o maior prazer de passar um tempo com você e te ensinar o inglês do mundo real. O inglês que é falado e que não está nos livros. See ya!